Olá, meu querido, minha querida, tudo bem com vocês? Graça e paz. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja na tua vida, na vida dos teus familiares, na tua casa, em nome de Jesus. Vim aqui para entregar para vocês mais uma palavrinha, mais uma mensagem vinda de Deus, em que o Espírito Santo tocou meu coração. E espero que através dessa mensagem, dessa palavra, eu possa estar ajudando a edificar aqueles que estão iniciando na caminhada com Deus, e também incomodar aqueles que estão de certa maneira no caminho errado e que acaba que não vê uma luz no fim do túnel. Que essa palavra possa vir a ser luz para a tua vida. E aqueles que estão na caminhada já firme, que essa palavra possa edificar ainda mais a tua fé, pelo poder que há no nome de Jesus e pela revelação do Espírito Santo, amém? E para esta mensagem, eu dei o tema de o homem segundo o coração de Deus. E para iniciar a mensagem, eu vou usar uma passagem que está lá no primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Diz assim a palavra: mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração. Aqui Samuel tá passando para Saul a mensagem de que através da sua desobediência de Saul naquela situação, que eu não vou me aprofundar, mas Saul foi desobediente enquanto a palavra de Deus, fez algo que Deus não pediu para fazer. Na ocasião ele ofereceu sacrifícios para Deus que não eram para ser oferecidos. E quando Samuel chega, Samuel repreende, dizendo que Deus desistiu dele, que Deus não é mais com ele, e que ele encontrou um homem segundo o seu coração. E qual seria a maneira de nós cristãos ou não cristãos nos tornarmos homens e mulheres segundo o coração do Senhor? A chave está em 3 palavrinhas. A chave está no tripé: conversão, conhecimento e entrega. Conversão, conhecimento e entrega. O que seria isso? Então vamos lá, vamos começar. O que seria a conversão? E para falar sobre conversão, eu vou buscar lá no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos de 70 a 72, que diz assim: com certeza você é um deles, porque também é galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem vocês estão falando. E no mesmo instante o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E caindo em si, começou a chorar. Então aqui é uma chave muito forte sobre conversão. Eu estava lendo, terminei inclusive de ler hoje um livro do Luciano Subirá, muito interessante, que chama O Agir Invisível de Deus. Que nesse livro eu recebi uma chave muito poderosa sobre a questão desta passagem aqui de Marcos 14, 70 a 72, onde Pedro nega Jesus 3 vezes. E quando ele nega Jesus pela 3ª vez, o galo canta, e Pedro lembra do que Jesus disse para ele, né? Que Pedro disse que vou até morro com o Senhor, onde o Senhor for eu vou. E Jesus fala: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, ainda hoje antes que o galo cante 2 vezes, ainda hoje você me negará 3 vezes. E aí
O Luciano Subirá fala no livro dele a questão do estalo de Deus, né? Que tudo vem através de um estalo. E aqui ele associa esse segundo cantar do galo, do estalo, né? Que quando Pedro nega Jesus 3 vezes, o galo canta e dá um estalo nele e ele chora, né, amargamente. Então eu associo a conversão a um estalo. Quando te dá um estalo, aquele estalo que vem de Deus e que você fala assim: puxa vida, preciso, ou melhor, tenho a necessidade de mudar a minha vida, né? Então a conversão é aquele estalo que dá, aquele gatilho que dá, que você fala assim: tá tudo errado e eu preciso de mudança. E gente, a gente não consegue mudar sozinho. Não adianta, porque a nossa vida ela não se converte dos maus caminhos para os bons caminhos através da nossa força. Não tem jeito. A nossa conversão ela se dá pela ação do Espírito Santo na nossa vida. Então, quando tem esse estalo, a gente tem a consciência de que a gente precisa mudar, que alguma coisa está errada e que desse jeito não dá para continuar. Então, a conversão ela vem através de um estalo, né? E aí tem a segunda parte do tripé, o segundo pé, que seria o conhecimento. E para a gente falar sobre conhecimento, eu vou lá no livro de Oséias, profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6. Diz assim a palavra: o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei. E aqui eu continuei, né, o versículo aqui falando dos sacerdotes, porque na época os sacerdotes eram os maiorais, né? Os sacerdotes, eles eram os únicos que tinham contato tete a tete, vamos dizer assim, com Deus. Eles eram os bambambam da época, né? Porém, até os sacerdotes, que eram a alta cúpula espiritual da época do Antigo Testamento, até eles rejeitavam o conhecimento. O que eu quero dizer com isso? Gente, o homem é falho. O homem é falho. Não deposite a tua confiança, o teu amor, o teu louvor a homens, porque o homem é falho. Deposite tudo em Deus. E aqui a palavra fala: os sacerdotes rejeitaram o conhecimento, também Deus rejeitou os sacerdotes. E ele, no início ele fala: o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. E quando você não tem conhecimento, quando você é uma pessoa sem conhecimento, ou uma pessoa ignorante, tá? Ignorante não é uma palavra feia, não é um xingamento. Ignorante é uma pessoa desprovida de conhecimento, né? Aí você fica vulnerável a tudo. Quando você não tem conhecimento, quando você é uma pessoa que é uma pessoa ignorante, com falta de sabedoria, de conhecimento, você está vulnerável. Qualquer coisa que chegar em você, qualquer coisa que vier até você, pode te doutrinar, pode te guiar, pode te comandar. E aí a gente está falando, né, realmente do diabo, de Satanás, que quando a gente está sem o conhecimento, a gente não tem o conhecimento de Deus que vem através da palavra, a gente está suscetível a que Satanás entre em nossa vida e faça a festa. Eu coloquei aqui que através da busca pelo conhecimento que está na palavra de Deus, que passamos a compreender quem Deus é, como Ele trabalha e o que Ele quer de nós. E aí a gente passa quando a gente começa a buscar o conhecimento, né, quer seja ouvindo louvores, quer seja lendo a Bíblia, lendo livros, né, que vão edificar a tua caminhada com Cristo, quer ser ouvindo mensagens na internet, YouTube, Instagram, enfim, né, coisas que vão edificar teu espírito, você começa a compreender quem Deus é, como Ele trabalha e o que Ele quer de nós. Então a gente começa a
a conhecer Deus intimamente, né? E a gente começa a colocar, a declarar o que está aqui, ó, na palavra. A gente começa a usar isso a nosso favor. A gente começa a declarar o que está escrito, porque a Bíblia, ela não é nada mais do que promessas de Deus para a nossa vida. Tudo que está contido na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, são promessas de Deus para a nossa vida. São palavras que fortalecem a nossa caminhada, são palavras que edificam a nossa fé, e a gente tem que declarar o que está dentro. Então, quando a gente começa a entender o que Deus é e o que Ele quer de nós e como Ele trabalha, a gente tem a nossa arma para todas as circunstâncias e situações que acontecem na nossa vida, contidas na Bíblia. Você começa a declarar o poder e a autoridade, né, para que o diabo, as ações do inimigo, elas percam efeito, percam força na tua vida, porque na palavra diz, né, sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então o conhecimento te engrandece, conhecimento te liberta, conhecimento faz com que caiam as vendas dos teus olhos e você comece a ver verdadeiramente o que está acontecendo. E é através do conhecimento que vem da palavra que a gente consegue entender o que Deus quer de nós. E aí eu vou para o último, né, perna do tripé, que é a entrega, tá? E para falar sobre a entrega eu vou usar duas passagens da Bíblia. A primeira está em João 15, capítulo 15, versículo 7, em que Jesus diz assim para os seus discípulos: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Aí aqui eu já pego um gancho do que eu falei na busca pelo conhecimento. Você tem que buscar o conhecimento, mas aquilo tem que estar em você. Aquilo você tem que trazer para você, né? Você tem que receber a palavra da Bíblia, das Escrituras, e aquilo tem que estar em você. Não pode entrar por aqui e sair por aqui. Aquilo tem que entrar, enraizar no teu coração e ficar em você. Porque se a palavra estiver em você, você estará em Cristo, você estará em Jesus. Porque a Bíblia, ela nada mais é do que a Bíblia inteira, né? O Antigo Testamento inteiro é uma profecia da vinda de Jesus. E depois, no Novo Testamento, aí é Jesus agindo, e aí é tudo aquilo que Ele quer. Ele quer que nós estejamos nele. Ele quer que nós sejamos seus imitadores, estejamos nele. E depois em Salmos, capítulo 37, Salmos 37, versículo 5, diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Em outras traduções diz: e tudo ele fará. Então, o que eu deixei anotado aqui? À medida que vamos ganhando maturidade espiritual através do conhecimento que vem da palavra de Deus, começamos a nos encher da sabedoria através do Espírito Santo. E é assim que vamos entregando todo o controle da nossa vida e da nossa história nas mãos de Jesus. Ou seja, nós começamos a ficar sensíveis ao Espírito Santo, né, e a obedecê-lo. Então, quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, né, quando a gente realmente entrega, a gente tem a certeza, porque como eu falei para vocês, a Bíblia está cheia de promessa. E quando você começa a entender como Deus age através do conhecimento, você passa a entender que a sua única escolha é se entregar para Ele. Não tem outra maneira, porque se você colocar a sua mão, vai dar ruim. Eu falo por experiência própria, em toda a minha vida, que eu fiz as minhas coisas colocando a minha mão, deu ruim, não deu bom não. Quando eu entendi esse tripé e eu realmente comecei a deixar com que o Espírito Santo trabalhasse em mim, eu entendi que eu tenho que entregar tudo para Deus, porque os pensamentos dele são mais altos que os nossos, a vontade dele é melhor do que a nossa, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Deus tem um plano de bem para nós e não de mal. Então,
Quando eu entendi isso e entreguei tudo nas mãos de Deus, eu percebi que até as coisas que vêm, que eu acho que é ruim, que está vindo para me confrontar, eu paro e penso, não, isso é bom, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então eu sei que se está vindo alguma coisa, alguma situação ruim, eu preciso tirar algum ensinamento disso aí. E eu passei a entender eu passei a entender e viver milagres e bênçãos de Deus na minha vida quando eu entreguei tudo para Ele. Então, a minha oração diária é: Pai, consagro a minha vida nesse dia a Ti. Consagro tudo que sou e tenho a Ti. Não é nada meu, não quero que saia nada de mim, que tudo saia do Teu Espírito. E eu passei a viver uma vida assim que é inexplicável, porque a gente tem uma força que é sobrenatural, porque a gente sabe que tudo a gente pode naquele que nos fortalece, né? Naquele que está conosco. E Deus faz tudo, Ele não faz 99,9%, Ele faz 100% das coisas para nós. E quando a gente está nele, quando a gente permanece na palavra e Ele está em nós, o mais Ele fará, né? O que Ele sabe que a gente necessita, porque Ele sabe que a gente precisa, Ele fará. E não coloque a sua mão. Se você entregou tua vida no controle de Deus, não põe a tua mão, porque se você colocar a tua mãozinha cheia de dedinho, Ele vai tirar dele e vai dar ruim. Imagina o Senhor de todas as coisas, o Criador de tudo, fazendo por você, e você quer colocar a mão? Vamos falar a verdade, né? Não é verdade? Então, entrega para Ele e descansa, meu amigo, minha amiga, meu lindão, minha lindona, porque Ele faz para você 100 vezes melhor do que você imagina. Amém? E aí eu terminei aqui. E por que tudo isso, né? Para que tudo isso? Por que a gente tem que fazer tudo isso? E aqui eu vou usar a passagem de Mateus 5, capítulo 5, versículo de 13 a 16, para explicar para você, né, o porquê. Então, Mateus 5, 13, 16. Capítulo 5, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo do 13 ao 16, que diz assim a palavra do Senhor. Vou ler aqui na Bíblia. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas um lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Aleluia. Então aqui eu separei, né? Ele fala do sal e da luz. E aí eu separei aqui explicando rapidinho sobre o sal e a luz. O que é o sal? Para que serve o sal? O sal para duas coisas. Primeiro, para dar sabor. O sal, ele dá sabor. Então, você tem que ser o sal na vida das pessoas, para que a tua presença ao redor daqueles perto daqueles que te rodeiam, seja saborosa, para que as pessoas tenham vontade de estar ao teu lado, para que quando você chega, as pessoas falam: nossa, chegou aquela pessoa que é saborosa, que é muito bom estar ao lado dela. E consequentemente o sal dá sede, e essas pessoas, elas olhando para você, para a tua vida, elas venham a ter sede do mesmo Jesus que está em você, sede da mesma coisa, do mesmo Espírito que habita em você, que através dessa sede elas queiram buscar incessantemente a fonte de água viva que está dentro de você, para que venha a viver nelas também. Então você tem que ser sal para dar sabor e para que essas pessoas tenham sede de buscar Jesus, para conhecer esse Jesus que você conhece. E a luz significa com que as nossas atitudes revelem o Espírito que está em nós, para que através de nossas vidas as pessoas sintam a vontade de conhecer verdadeiramente esse Jesus. Então, através da luz que brilha dentro de nós, que essa luz possa resplandecer o Espírito que habita dentro de nós,
para que através da nossa luz as pessoas consigam enxergar que a luz, para que ela venha dar entendimento, visão espiritual, para que o Jesus resplandeça através de nós para aquele que está ao nosso redor, e para que através dessa luz e dessa resplandecência da imagem de Jesus, as pessoas queiram a mesma coisa. Eu quero isso para a minha vida também. Eu quero isso para a minha vida também. Eu quero esse Jesus, eu quero essa luz, eu quero esse sabor, eu estou com sede. Então é isso para isso que a gente para isso, esse é o propósito da vida do cristão. É para isso que a gente veio ao mundo. Nós viemos ao mundo, Jesus, Deus nos chamou, Deus nos escolheu para que nós sejamos discípulos dele. Nós precisamos tirar do mundo a enganação que Satanás enraizou, porque Satanás enraizou poderosamente mentiras no coração dos homens. A ação de Satanás está aí, está fácil de ver. Quem tem um pouquinho de bom senso consegue ver as ações de Satanás, as aberrações que estão acontecendo no mundo. E quem pode livrar o mundo disso? Somos nós, que fomos escolhidos por Deus, que fomos chamados segundo o teu propósito. Então, a nossa missão não é ir na igreja apenas ouvir a palavra. A gente tem que se alimentar dela, a gente tem que viver ela, para que a gente possa, através da nossa vida, do nosso testemunho, salvar outras pessoas. Porque você foi salvo, eu fui salvo. Nós éramos lixo, nós éramos nada, né? Continuamos nada, mas nós temos dentro de nós aquele que é tudo. E a gente tem que passar isso para as pessoas. A gente tem que, através do amor, porque nós precisamos amar o nosso irmão, né? Amar o nosso irmão, fazer com que ele também tenha a salvação que nós tivemos. E quem pode fazer isso? É a igreja, somos nós, né? Nós somos igreja, nós somos templo do Espírito Santo e somos nós. Essa missão é nossa, meu amado e minha amada, não tem para onde fugir. Então é isso, né? Que a gente possa que a gente possa realmente fazer diferença na vida das pessoas, em nome de Jesus, amém? Me estendi pra caramba nesse vídeo, mas espero que ele possa edificar a tua vida de alguma maneira, que eu sei que alguém vai receber. E é isso, né? Que você possa ser um discípulo, que você possa fazer diferença na vida das pessoas, em nome de Jesus. É isso que eu oro, para que todos tenham essa visão espiritual que eu tenho hoje, que graças a Deus eu estou tendo e eu busco cada vez mais, você possa ter também, em nome de Jesus, amém? Beijo no seu coração, até a próxima, tchau, tchau.